Eu sou Marina da Guarda e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como organizar a sua vida financeira e sair das dívidas. Para começarmos a falar sobre essa situação de endividamento, nós vamos primeiro entender qual o processo que aconteceu, que te trouxe até essa situação de endividamento. Então vamos lá. Para começar, eu quero te convidar a fazer uma pequena reflexão. E para isso eu gostaria que você se lembrasse lá da sua fase da infância, quais são as referências que você tem. Quando você pedia dinheiro para o seu pai, ou para sua mãe, ou para a pessoa que era referência para você, para as pessoas que eram responsáveis por você, qual era a resposta que você obtinha? Geralmente, quando eu peço para as pessoas lembrarem disso, uma resposta que é muito comum das pessoas falarem é a seguinte: dinheiro não dá em árvore, ou então eu não tenho dinheiro. Então essas duas respostas são bem comuns das pessoas trazerem. Essa também é uma das respostas que você recebia? Ou qual era a resposta que você recebia quando você pedia dinheiro? E ainda eu quero que você pense um pouco mais. Qual era o exemplo que você tinha na sua família? Como o seu pai ou a sua mãe, ou as pessoas de referência, lidavam com o dinheiro? Quando chegava no momento ali do recebimento do salário ou a renda, o momento ali de pagar as contas, como que era essa situação na sua casa? Era um momento tranquilo, a família toda participava, tinha uma certa tranquilidade nesse momento, sobrava dinheiro, as pessoas terminavam aquele momento ali de forma, estavam felizes, como era a reação das pessoas? Ou se esse momento realmente era um momento onde vinha uma grande confusão, surgiam conflitos, sempre a situação não acabava de forma muito positiva. Qual é a lembrança que você tem da forma como essas pessoas lidavam com finanças na sua casa? E ainda, qual é a referência que você tem de algum fato específico sobre dinheiro? Pode não ter acontecido na sua casa, mas quem sabe a notícia no jornal, quem sabe alguém comentou que aconteceu algo com alguém de forma negativa relacionada a dinheiro. Você tem alguma lembrança desse tipo? E por que eu estou te convidando a fazer essa reflexão? Porque as decisões que você toma hoje são baseadas nas referências que você teve no passado. Então é importante que você hoje tenha consciência de quais são as suas referências do passado, para você identificar se as decisões que você está tomando hoje estão realmente baseadas no que as pessoas faziam lá atrás, que essa é a tendência, a grande maioria de nós estamos repetindo padrões. Nós fazemos o que os nossos pais ou as pessoas que eram referência para a gente faziam naquela época. Então é importante que você tenha consciência disso e entenda, o fato de ser referência para você lá no passado não significa que você precise continuar com essas referências, ou seja, tendo essas mesmas ações, essas mesmas atitudes hoje. A partir do momento em que você tem consciência dessas referências e se elas não estão beneficiando, não estão te trazendo benefício para a sua vida atual, é importante que você abra mão delas e a partir desse momento comece a ter outras referências. Isso pode acontecer de uma forma simples, não é tão fácil, mas é simples. Como? Normalmente, quando se lembra de dinheiro, você tem uma frase negativa, por exemplo, eu não consigo administrar meu dinheiro, eu não consigo guardar dinheiro. Se você tem essa referência negativa, comece todas as vezes que você ouvir essa vozinha aí, porque realmente é uma vozinha que a gente ouve, quando se trata de dinheiro. Então, todas as vezes que vier essa frase negativa na sua mente, você coloque ela de uma forma positiva. Como? Eu consigo administrar sim os meus dinheiros. Eu sou uma ótima administradora dos meus recursos. Então não permita que as suas decisões, as influências negativas que você tem, norteiem as suas decisões que você está tomando hoje. Então eu quero nesse momento, a partir do momento que você tem consciência aí das referências que você tem, e aí é bem provável que você já tenha percebido que algumas decisões que você toma é baseada em referências do passado e não no que você está vivendo hoje. Então a partir desse primeiro momento nós podemos prosseguir, que é importante dar o próximo passo aí para lidar com as finanças de forma a sair de vez dessas dívidas. Então esse segundo passo que eu queria que você pensasse é: quais foram as decisões que você tomou que te trouxeram até aqui? Se eu te perguntasse que decisões você tomou que fez com que você se endividasse? Você fez uma compra sem estar planejada?
Você comprou algo que estava fora do seu orçamento? Você pegou um empréstimo para realizar uma viagem, para comprar algum bem que era importante para você e acabou entrando no endividamento? Eu quero que você também pense, né, como foi esse processo que te trouxe até essa situação de endividamento. É muito importante que você tenha consciência de como você chegou até aqui, para que você não repita isso. Porque se você, mesmo que você receba um valor e você quite as dívidas, mas você não tenha compreensão do processo que você fez, das decisões erradas que você tomou, você provavelmente vai tomá-las novamente. Então, faça outra reflexão e analise quais foram as decisões que você tomou que te trouxe até essa atual situação financeira. Depois do momento que você tem consciência desses dois pontos que são fundamentais para a gente começar a falar aí de pagar as dívidas na prática, é importante que você já tenha consciência nesse momento do seu diagnóstico financeiro, ou seja, você tem plena consciência de quanto você ganha, de quais são os seus gastos, né? Tanto os gastos essenciais, os gastos básicos ali, aqueles fixos, né? Que se repetem todos os meses. É importante que você saiba quais são os seus gastos variáveis e quais são os seus gastos adicionais, que são aqueles que acontecem anualmente e também presentes que você presenteia tanto a sua família quanto amigos. Preciso ter clareza do seu orçamento. Você precisa disso para partir para o próximo passo, que é o seguinte: você vai fazer um levantamento de todas as suas dívidas. Faça uma tabela mesmo, simples aí, uma tabela simples onde você vai colocar qual é a dívida, o que é a dívida? É um cartão de crédito que está sem pagar, que está acumulado, está um valor alto? É um empréstimo? São as parcelas de um financiamento? Que dívidas são essas? Então você vai fazer uma tabela, de um lado você vai colocar que dívida é essa, qual o valor total dessa dívida, quais são os juros que você está pagando por essa dívida e qual seria o valor que você quitar lá à vista, tá? É muito importante que você tenha essas referências de todas as dívidas que você tiver. Então, com tranquilidade, faça a sua tabela. Se você preferir, faz uma tabelazinha mesmo no Excel, se não, anota no seu caderno mesmo. Eu costumo dizer que não é o meio que você vai utilizar para organizar as suas finanças que vai fazer toda a diferença, mas como você vai aplicar, né, essas informações que você vai obter. Então tenha plena consciência de todas as suas dívidas. Se for preciso, pare o vídeo e liste todas as dívidas que você tiver para depois a gente ir para o próximo passo. A partir do momento que você tenha o controle aí dessas dívidas, ao preencher essa tabela, você já vai ter consciência quais são as dívidas mais caras, quais são as dívidas que você tem juros mais altos e, se preciso, se você não sabe qual a taxa de juros que você está pagando, entre em contato, né, com o banco ou com o responsável por essa conta. Se for um cartão de crédito, por exemplo, entre em contato com o responsável e faça essas perguntas. Eu quero saber qual é a taxa de juros que eu estou pagando, eu quero saber qual é o valor que realmente para eu pagar à vista, se eu fosse pagar hoje, tá? Então você pode entrar em contato e obter essas informações aí, caso você ainda não saiba. Mas a partir do momento que você tenha essa tabela preenchida, você vai identificar quais são aquelas contas essenciais, ou seja, aquelas contas que são primordiais, que você precisa tanto para a sua qualidade de vida, né? E eu não estou falando aí de lazer, mas de necessidades básicas mesmo, e também aquelas dívidas que, se você não que são muito caras. Então você identifica esses dois grupos de dívidas, porque é bem provável que é por elas que a gente vai dar maior ênfase aí. Então você tem um controle agora das dívidas, você sabe quais são elas, e aí você vai agora identificar dentro do seu orçamento quais são os gastos que você vai ter que reduzir. Tem parcelas ou tem algum valor que você paga que é possível reduzir esse valor? Geralmente, se você tem assinatura de alguma coisa, ou internet, ou pensa em alguma conta aí onde você fala, não, eu posso entrar em contato e reduzir esse gasto. É uma possibilidade de fazer isso. Você pode também, caso você ainda esteja pagando tarifas bancárias, é um valor que você já pode reduzir, porque você tem disponível contas digitais. Essas contas você pode utilizar sem pagar tarifas bancárias e ainda pode utilizar também o cartão de crédito sem anuidade.
Então, caso você esteja pagando essas taxas, você não precisa mais pagar, basta você abrir uma conta digital. É um procedimento todo pela internet, né? Você não precisa ir até a agência, não tem todo esse trabalho. Você faz tudo da sua casa mesmo, no conforto da sua casa, você abre essa conta e já reduz esses gastos aí. E aí, você conhecendo os seus gastos fixos, você vai prestar atenção em quais você consegue reduzir. E aí, você vai agora para os gastos variáveis. Quais são aqueles gastos que você pode realmente cortar? E quando eu falo cortar, geralmente as pessoas não gostam muito de lidar com as finanças, de organizar a vida financeira, porque não querem abrir mão do conforto, do lazer. E aí eu quero que você nesse momento entenda o seguinte: quando eu falo em cortar algum gasto variável, eu estou me referindo a cortar por um período. Se você está numa situação de endividamento hoje, alguns gastos vão precisar ser eliminados sim, só que é por um tempo determinado. Não entenda que isso você vai passar toda a sua vida se privando do que você gosta, das atividades que você gosta de realizar, de sair, de lazer. Não é isso. Você vai entender que por um período você vai ter que abrir mão de algumas dessas coisas, ou quem sabe todas, se for preciso, mas é por um período. Então vale muito mais a pena você ficar com alguma restrição por um período e logo depois você ter uma vida, né, confortável, agradável, podendo ir para os lugares que você quer, realizar as atividades que você quer, do que passar por esse momento de privação por um período muito maior se você não começar a organizar as suas finanças hoje. Então eu recomendo que você faça essa análise aí e já descubra onde você pode reduzir gastos, reduzindo taxas, né, ou valores que você está pagando, ou excluindo alguns gastos. E ainda tem uma coisa: se você chegar numa situação onde a sua situação é muito mais crítica e você analisou que, mesmo reduzindo os gastos, mesmo cortando alguns gastos, você ainda não consegue pagar as suas dívidas, ainda não cabe no seu orçamento, pode ser que você precise partir para um outro passo, que é abrir mão de algum bem. Eu vou dar um exemplo para vocês, que foi o que aconteceu comigo. Eu me vi numa situação de endividamento e eu já tinha reduzido os gastos que eu podia, já tinha eliminado outros, e mesmo assim eu não conseguia pagar as minhas contas. Então o que eu fiz? Eu tinha um carro, né? Então eu peguei o carro que eu tinha, vendi esse carro e eu fiz os cálculos primeiro, né? Se eu vendesse o carro, quanto que eu gastaria de Uber para fazer o trajeto da minha casa para o trabalho e também ir em algum outro local que fosse preciso. Eu fiz esse cálculo e eu vi que era muito mais barato para mim andar de Uber do que ter um carro. Então, nesse primeiro momento, eu fui lá, peguei, vendi o carro. O valor do carro, eu consegui quitar as minhas dívidas. Então, pronto, já não tinha nenhuma dívida porque eu estava sem o carro, né? Abri mão do carro, mas também não tinha dívida. E andava de Uber, que ficava muito mais barato para mim. E aí eu passei um período andando de Uber, a previsão eu calculei para ficar mais ou menos um ano andando de Uber. Só que isso foi tão interessante, eu vi que eu estava economizando tanto que eu preferi prorrogar. Acabei ficando 2 anos andando de Uber. E aí, essa outro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: essa questão do andar de Uber foi possível, ficou mais em conta, porque eu já tinha tomado a decisão anteriormente de morar mais perto do meu trabalho. Então, além de economizar com o tempo, né, que eu gastava do trajeto do trabalho para casa, eu também comecei a economizar com o Uber, né, que eu pagava, porque era um trajeto menor, então logo ficava mais barato. Então analise aí também que decisões você pode tomar. Será que se você se mudar para mais próximo do seu trabalho, não vai facilitar? Será que você também não pode, se você tem 2 carros, venda um carro por um período e até você se organizar? E mesmo se tiver só um, mas se for para você sair desse endividamento, será que realmente não vale a pena você abrir mão desse bem por um tempo e logo depois você comprar novamente, depois que a sua vida estiver organizada? Porque foi exatamente isso que eu fiz. Depois que a minha vida estava organizada, depois de 2 anos, no primeiro ano eu já organizei minha vida, já estava, né, com a vida organizada, já tinha juntado um valor que dava para dar uma boa entrada no valor do meu carro, só que aí eu não quis. Eu achei que estava valendo muito mais a pena continuar de Uber e continuei por mais um ano. Quando foi 2 anos depois, devido a algumas situações pessoais que aconteceram, eu entendi que era necessário, que seria necessário eu comprar um carro.
E aí eu fui lá, já tinha o valor, né, o valor para comprar à vista esse carro, comprei o carro à vista, então assim, depois de 2 anos já estava aí com o meu carro novamente. E uma decisão que eu acho muito importante a gente ter consciência, eu fui lá e comprei o carro que era adequado às minhas finanças naquele momento. Era o valor que eu tinha para comprar o carro à vista. Porque muitas vezes, por isso que eu falo para você refletir sobre as decisões que te trouxeram até esse momento de endividamento, porque muitas vezes pode ter sido decisões precipitadas ou até mesmo decisões onde você não analisou a renda que você tinha. Pode ser que você quis ter uma vida com padrão além do que você realmente poderia. E esse momento é muito importante. Mesmo você organizando a sua vida financeira, é importante que as decisões a partir daquele momento ali, que a sua vida esteja organizada, que elas sejam decisões conscientes, ou seja, que o seu estilo de vida caiba dentro do seu orçamento. Muitas vezes nós convivemos com pessoas e é normal, pode ser que alguém com quem você convive vai ter um padrão de vida um pouco mais alto que o seu. Mas isso você não vai ficar comparando a sua vida com a vida de outra pessoa. Você vai, nesse momento, ter que ter humildade, porque para sair da situação de endividamento, um dos primeiros requisitos é ter humildade. Porque você entrou numa situação, né, que está trazendo um grande transtorno para a sua vida, então você tem que arcar com as consequências disso também, para fazer da forma correta, né, para iniciar a vida de uma forma tranquila. Então, se for preciso, baixa um pouco o padrão de vida, para você ter qualidade de vida. Então, esse exemplo que eu dei foi para mostrar aqui. Eu não comprei o carro que era o carro ideal que eu queria, que era o carro dos meus sonhos, talvez, mas era o carro que cabia dentro do meu orçamento, dentro daquele valor ali que eu tinha me organizado para comprar, que eu tinha disponível. Então, depois que você se você se desfez de algum bem que você tinha ou que você tem, pode não ter sido o seu carro, mas se você tem outra coisa que você pode vender para arrecadar renda, é muito importante que você faça. E depois disso, fundamental, não faça outras dívidas. Mais do que realmente você está pagando, é fundamental que você também não entre em outras dívidas. Porque muitas vezes a gente vai lá, começa a organizar a vida financeira, paga algumas dívidas, mas já entra em outra dívida. Então não faz sentido. Então, nesse momento, onde o foco é quitar as dívidas, evite qualquer outra dívida, tá? Não faça novas dívidas. Lógico que a gente sabe que tem umas necessidades, coisas que são essenciais, então só compre o que for essencial. Se for possível aguardar, aguarde. Se for possível comprar posteriormente, espere. Esse não é o momento adequado para você realizar compras, tá? Então, depois que você fez esse controle, você já tem consciência, né, de quais são as referências que você tem consciência das decisões que você tomou, que te trouxeram até essa situação, você tem controle de quais são todas as suas dívidas e qual é esse valor, aí você já entendeu também que não é o momento para você realizar compras, né, novas dívidas, adquirir novas dívidas, então, e também identificar se você tem algum valor que você possa algum bem, na verdade, que você possa vender para te ajudar a quitar essas dívidas. Você pode, nesse momento, também utilizar qualquer renda extra. Se você vai receber, por exemplo, um valor de férias, de 13º, esse valor você não vai gastar com outra coisa, você vai utilizar para pagar suas dívidas. Nesse momento, a prioridade é pagar as dívidas. Então, todo o valor extra que entrar, você foca para quitar essas dívidas. É muito importante também que você se lembre desse detalhe. Qualquer renda extra é para quitar as dívidas e não adquirir um novo bem ou gastar, né, de forma que não seja voltada para esse interesse nesse momento. Tem algumas dívidas que você vai perceber que você pode entrar em contato com o credor para que você possa negociar. Talvez ver a possibilidade de reduzir a taxa de juros. Por exemplo, se você tem 2 dívidas que são super altas, como por exemplo, cartão de crédito e está usando o limite, né, do cheque especial. É importante que você analise se não é válido você pegar um empréstimo. No nosso caso, né, de servidores públicos, nós temos a possibilidade de empréstimo consignado, que é um empréstimo que tem uma taxa menor. E deixando claro aqui para vocês,
o ideal é que a gente não viva, não dependa de empréstimos, tá? Nós temos que viver dentro do valor que nós temos disponível. Mas se você está numa situação de endividamento e você está pagando uma taxa de juros muito alta, é mais interessante que você pegue um valor com uma taxa de juros menor, ou seja, você vai fazer uma dívida menor para pagar uma dívida maior. Porque se você está pegando com uma taxa de juros menor, é muito mais interessante para você pagar esse valor que é muito mais alto. Então, nesse exemplo que eu dei, se você está devendo cartão de crédito ou também usando o limite, né, do cheque especial, é interessante que você recorra a um empréstimo mais em conta, né, com taxas menores, para você quitar essas dívidas e fique aí só com o empréstimo. Nesse momento também eu quero chamar a atenção para o seguinte: não adianta você ir lá pegar um empréstimo para quitar esses dois valores que você está devendo sem analisar se o valor da parcela se vai caber no seu orçamento. Pode ser que você veja, vá lá, pegue, vai quitar essas duas dívidas, mas o valor da parcela ele vai ser muito alto para você e você não vai conseguir pagar esse empréstimo. Então, você simplesmente saiu de uma dívida e vai entrar em outra. Ao fazer essa troca, então, de uma dívida, de um empréstimo, valor, taxas mais baixas para pagar dívidas mais caras, é importante que você analise se você também vai conseguir pagar esse empréstimo que você está pegando agora. Porque não adianta nada pegar com taxas mais baixas e não conseguir pagar. Então, por isso, você tem que estar com o seu orçamento totalmente organizado para você ter controle, você ter ciência de o valor que você vai pegar hoje, as parcelas, você vai conseguir quitar? É fundamental que elas caibam no seu orçamento, para você não continuar com esse processo aí de endividamento. Poucas pessoas têm essa outra possibilidade também, né? Uma segunda opção, uma outra opção ao invés de pegar um empréstimo, se você tiver algum familiar que tenha esse dinheiro disponível, que possa te emprestar esse valor sem você pagar juros, é interessante também que você recorra a essa ajuda. E quando eu falei em relação à humildade, é interessante que você também saiba reconhecer a sua situação e também saiba pedir ajuda, né? Se tem pessoas ao seu redor que podem te ajudar, esse é o momento que você pode pedir ajuda também. Então, continuando, nesse momento você já tem aí plena consciência da sua situação financeira, você já entendeu que não pode repetir, né, as mesmas ações que te trouxeram ao endividamento, você já está ciente de que se o seu padrão de vida ele está realmente muito alto, ou seja, diferente do valor que você realmente tem condições de viver. E mais uma vez eu friso aqui para vocês, uma das grandes resistências das pessoas de lidar com as finanças, de organizar, de sair das dívidas, achar que vai se privar da qualidade de vida para sempre. Não é isso a verdade. É muito mais importante, é interessante você saber que você pode se privar por um tempo de algumas atividades, né, que você gosta, quem sabe viagem, quem sabe adiar um pouco as férias, quem sabe abrir mão de um bem que você goste muito, mas que logo lá na frente, assim que você quitar as suas dívidas, você vai conseguir comprar esses bens se realmente fizer sentido para você nesse outro momento. E quando eu falo se realmente fizer sentido para você, porque hoje, por exemplo, eu mais uma vez vendi o meu carro. Porque passando aquela situação específica onde eu entendi que era uma necessidade de ter um carro, hoje eu tenho plena consciência de que a minha vida sem carro ela é muito mais interessante para mim. Só que olha a diferença, nesse primeiro momento eu vendi o meu carro para quitar a dívida. Só que nesse segundo momento eu vendi o meu carro, mas para investir. Então hoje o valor que eu tinha do meu carro, ele está investido, está rendendo lá, ao invés, né, que quando você compra um carro, a gente tem que ter consciência que ele vai depreciando, né, o valor dele vai reduzindo cada vez mais. E hoje, na verdade, é o contrário que acontece. Eu vendi o carro, o valor dele está investido e cada dia ele está rendendo eu estou ganhando, né, ao invés de estar perdendo. Mas isso é uma situação muito individual, é necessário que você entenda se isso é realmente algo que você se adequa, se é interessante para você ou não. Eu só quero chamar a sua atenção que pode ser que algumas mudanças que você vai realizar na sua vida vão fazer tanto sentido que você vai querer continuar com elas. A gente muitas vezes acha que a vida vai ser toda de sacrifício, mas aí você descobre outras maneiras de ter prazer, outras maneiras de se sentir feliz sem ser diretamente ligado àqueles bens que você tinha.
Então hoje para mim não faz sentido ter carro, mas sim em algum momento, depois que você resolver a sua vida financeira e quiser realmente adquirir os bens que você teve que abrir mão lá, não tem problema, desde que caiba no seu orçamento, você pode, né, ter o estilo de vida aí que você realmente deseje. E nesse momento de estar lidando com as dívidas, é necessário que, se você tem uma família, que toda a família seja ciente disso. Chame a sua família, sente junto com eles, explica qual é a situação, as medidas que serão tomadas, peça opinião, porque é necessário que cada um participe. Se é uma família, é fundamental que todos compreendam o que está acontecendo e também possa fazer parte das decisões. Porque uma das situações que pode acontecer é caso você não envolva a sua família nesse processo e você vai lutar sozinho. E você vai se esgotar, porque as pessoas não vão entender. E quando você falar que vai cortar algo, eles não vão aceitar, porque eles não participaram desse processo. Então é fundamental que todos participem, entendam o que está acontecendo, entenda que é por um prazo, né? Vocês determinam um prazo até quitar essas dívidas. Depois todo mundo vai voltar a ter o estilo de vida com mais qualidade, com mais lazer, né? Então, assim, chame todo mundo para a conversa e coloque todo mundo a par da situação, peça opinião, aceite as sugestões também, porque quem participa desse processo também vai estar apto a participar do processo também de abrir mão de algo, né? Vai estar disposto a abrir mão de algo porque já entendeu que aquilo é importante, que é por aquele momento, mas que logo lá na frente vão poder retomar a vida que tinham, né? Com muito mais qualidade, né? Claro, de forma muito mais consciente e saudável. Então é interessante que, se você tem família, que todos participem desse processo também. E muito importante também a gente considerar a saúde mental nesse momento. Um dos grandes fatores de adoecimento é o endividamento. Por isso que eu bato bastante nessa tecla, na importância de você ter uma vida livre das dívidas, livre dessas dívidas que tiram a sua paz. Normalmente as pessoas que estão endividadas têm um sono horrível, não conseguem dormir, não têm qualidade de vida, porque estão ali sempre preocupados, né, com essas dívidas, perdem a paz realmente. Então, nesse momento, a partir do momento que você começa a organizar as suas finanças, você tem que ter calma, de saber que pode ser que vai demorar um pouquinho, né, porque quanto maior for a sua dívida e menor o valor que você tem disponível para quitá-la, então o processo pode ser um pouco mais demorado. Mas é importante que você tenha consciência do quê? De que é um processo e que vai passar. E eu tô aqui para dizer para vocês que passa sim. Como essas experiências que eu tô trazendo, essas orientações que eu tô trazendo para vocês, são experiências que eu vivi. Né? Então eu já estive nesse momento lá de endividamento, onde me trouxe muita preocupação, realmente me trouxe muita falta de paz, mas também eu busquei meios, né, que são essas orientações que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu apliquei na minha vida e deu certo. E hoje, né, eu vivo uma vida super tranquila, hoje eu consigo tomar decisões conscientes de saber que o padrão de vida que eu tenho está de acordo com o orçamento que eu tenho no momento. E ciente, gente, se hoje você tem um padrão de vida que você não deseja, então uma outra alternativa é você aumentar a sua renda. Que meios de aumentar a sua renda você tem? O que você pode fazer, né, para ter uma renda extra que seja adequada aí com a sua realidade, que seja adequada com o estilo de vida que você deseja? Então faça essa análise também, né? Entenda o que você pode fazer que vai aí colaborar, né, com a sua qualidade de vida, a qualidade de vida da sua família, mas enquanto você não aumenta a sua renda, viva dentro do padrão de vida que você pode viver, não do que você deseja. O que você deseja, você vai se organizar, se planejar para viver futuramente. E pode ser breve, né? Se você tem um aumento de renda, então isso pode acontecer de forma breve. Então não precisa ter essa preocupação de achar que sempre vai estar vivendo abaixo do que deseja. Não, organiza de maneira que você viva de forma confortável.
Porque a intenção quando a gente fala de quitar as dívidas não é que você vai viver com restrição sempre na sua vida. Não. Nesse momento onde você está endividado, pode ser que sim, que você precise, né, cortar ou excluir ou reduzir alguns gastos. Mas logo depois que você tiver com a sua vida organizada, você pode ter um padrão de vida que seja compatível e confortável para você e para a sua família. É importante que você entenda isso. É um momento de grande desafio, mas ele vai passar. Você tem que acreditar, tem que ter paciência, dar um passo de cada vez e acreditar que a qualidade de vida que você vai ter fora do endividamento é muito maior. Vai trazer muitos benefícios do que você ficar adiando tomar essa decisão e ficar prorrogando aí esse sofrimento que é viver endividado. Então, além de todas essas decisões que você tomou, é importante que você aproveite também oportunidades que os bancos, né, eles oferecem, por exemplo, esses feirões de negociações. Se tem esses feirões, tem situações que eles oferecem um desconto de até, por exemplo, 90% do valor da dívida. Então se organize para que quando chegar a esses momentos, você tenha um valor suficiente para ir lá e fazer uma negociação e pagar à vista. E para finalizar, eu queria falar para você o seguinte: se você está numa situação de endividamento hoje, é porque você não se organizou para ter uma reserva de segurança. E aí, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para a importância disso. Nós não podemos viver de uma maneira onde a gente gaste tudo que a gente recebe, porque qualquer imprevisto que acontecer, você vai entrar no endividamento, né? Você vai ter que recorrer ao empréstimo, a limite, ou então usar o cartão de forma que você não pode, de uma forma que depois você não vai poder pagar, ou então que vai comprometer toda a sua renda. Então, é importante que você saiba ter uma reserva de segurança, que você saiba fazer. Então, quitando as dívidas, já se organiza para guardar um valor para você ter a sua reserva de segurança. Essa reserva ela vai trazer paz para você e para sua família e vai evitar que nesses momentos onde aconteça algum imprevisto, ao invés de se endividar, você tenha recursos ali seus, né? Você mesmo pode pegar, se emprestar esse valor sem juros, né? Porque são seus e depois você repõe. Então a reserva é para você fazer isso, é para que você evite o endividamento. Então, depois que você realizar todos esses passos, organizar a sua vida financeira, sair das dívidas, você comece agora a se planejar para uma reserva de segurança para que você não volte nessa situação de endividamento novamente, certinho? E mais uma vez eu queria agradecer a atenção de vocês e dizer que se você gostou desse vídeo, eu quero pedir que você já curta aqui e ainda eu quero que você também faça algum comentário de se tudo que eu falei aqui fez sentido para você. E não esquece de se inscrever no nosso canal e a gente se encontra no próximo vídeo.